Abertura fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Um cenário desolador, uma tristeza sem fim. As vítimas do novo coronavírus se multiplicam pelo país. Resultado, superlotação nos cemitérios e uma ação incansável de coveiros. Trabalhadores como o seu Osmair, que não pararam na pandemia. Tem que usar toda essa paramentação aqui. Osmair Cândido Coveiro. Pra gente se prevenir. Agora eu vou colocar a máscara, que tem que lavar a mão com álcool, tá? Homens e mulheres que se arriscam em meio à crise sanitária para garantir a manutenção de serviços essenciais à população. O trabalho tem sido muito cansativo, muito intenso, deixando uma carga psicológica muito grande. Também não há muita apreciação do cargo, não existe protocolo, não existe logística, não existe nada que seja oferecido ao tanto que é cobrado. E nada que não tenha equilíbrio me faz tanto sentido. Faça chuva ou faça sol, lá estão eles enfrentando os desafios do dia a dia de peito aberto e cumprindo todas as missões com dignidade. Fora jornadas exaustivas, essas pessoas lidam com o preconceito pela função que exercem e com a indiferença de muita gente. Esses profissionais são tão ignorados que às vezes se tornam invisíveis. De forma lenta, a repórter desaparece. E como é se sentir assim? Só quem vive na pele isso sabe exatamente o que é ser invisibilizado. Quantas Rosana pessoas Barbosa passam Servente. pela gente e não percebe que a gente está ali, mas a gente está ali. Todo dia a gente está ali, todo dia a gente está ali. São poucos aqueles que olham para a gente e pela gente. Uma condição de trabalho invisível, Maria da Glória Bonelli, ela professora causa de Sociologia da sofrimento na Universidade Federal pessoa de que São se Carlos. sente desvalorizada, que se sente subalternizada, que não é reconhecida na sua contribuição social. Então, isso seria uma forma da gente definir o que é uma profissão invisível. É a forma como a pessoa se sente ao viver essa condição de trabalho. A profissão é, de alguma forma, nosso lugar no mundo. Na pirâmide do trabalho, coveiros, auxiliares de limpeza e catadores de lixo encontram-se bem na base. As atividades desempenhadas estão ligadas a um contexto social e também educacional. Quanto maior o estudo, maiores as condições de se ter empregos mais visados e valorizados. E não tem jeito. Quanto mais próximo do topo, melhor é o salário. No topo, eu diria que são posições que têm mais poder e mais prestígio, e muitas delas são associadas a um longo investimento na formação, né? Em obter um conhecimento mais valorizado para a sociedade, e do qual os membros da sociedade precisam desse conhecimento e não detêm esse saber por si mesmo. Já na outra situação das bases da sociedade, eles se tendem a realizar trabalhos mais rotineiros, né, trabalhos menos especializados, às vezes trabalhos que envolvem muito o uso do que a gente chama de trabalho manual, que exige menos tempo de preparação para o desenvolvimento daquela atividade, e substituir esse trabalhador, às vezes, é bem mais rápido e menos custoso. Invisibilidade pública. A expressão foi construída historicamente a partir de dois fenômenos psicossociais: a humilhação e a reificação, traduzindo, a transformação em coisa. O termo surgiu no início dos anos 2000, com o então estudante de psicologia da Universidade de São Paulo, Fernando Braga. Durante um projeto da faculdade, ele foi desafiado a vivenciar a rotina de um trabalhador subalternizado, que não precisava de tantas qualificações. Escolheu a profissão de gari. Enquanto passava pelos corredores como aluno, era cumprimentado por todos. Mas em uma ocasião, ao esquecer a mochila em sala, voltou vestindo o uniforme de lixeiro. E acredite, não foi notado por ninguém. Depois desse dia de trabalho, eu fiquei me perguntando sobre aquelas Braga, experiências agudas, sobre o fato de ter me sentido bastante humilhado, o fato de eu ter passado dentro da próprio prédio de aulas uniformizado e não ter sido reconhecido por nenhum colega. Coveira jovem caminha por tribunal.
colocar-se no lugar do outro. A questão é levantada neste documentário do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Boa tarde. Foi servindo cafezinho durante uma sessão que Amanda viveu um dia de copeira. Detalhe, ela é juíza. Eu queria viver essa experiência. Eu queria ver como é que era. E realmente eu vi. Amanda Diniz, juíza. Eu vi porque eu vi muita coisa. De como os próprios desembargadores fazem questão de colocar esse distanciamento, de colocar essa hierarquia. E como os copeiros, os garçons, eles só ficam à vontade entre eles. No trabalho, a miopia social fica evidente. Nessa inversão total de papéis, desde 2017, mais de 20 magistrados fizeram, por algumas horas, serviços considerados de baixo prestígio. Uns trabalharam como garis, outros fazendo faxina em hospitais. Teve até quem cuidasse do jardim nessa experiência inédita entre os juízes do país. Relógio, são 13h30 da manhã. Todo dia ela faz tudo igual. Às 3 da manhã, Cissa se levanta. Cedinho, lá está ela limpando o fogão e lavando louça. Faz comida, depois se arruma. Ainda está escuro quando a varredeira do interior paulista sai para trabalhar. A gente ganha o dinheirinho de agente, né? Lua cheia no céu. Ganha o saláriozinho de agente. Cícera Maria de Lourdes Varredeira. Tem que trabalhar mesmo, né? A realidade dela é semelhante à de inúmeras margaridas que varrem as ruas do Brasil. Mulheres batalhadoras, estudadas pela Bianca, que buscou dar visibilidade a essas trabalhadoras. É um trabalho, assim, enorme. Bianca Gafanhão Bobadilha, muitas psicóloga. delas acordam mais cedo pela manhã para fazer as suas marmitas e para deixar comida também, né, para os maridos, para os filhos. É muito trabalho mesmo. Só que, ao mesmo tempo, tem uma união muito forte, né, entre elas. Assim, tem um companheirismo que eu acho que aí sim deixa o trabalho possível, porque senão seria impossível, né? Trabalhando por necessidade ou não, o importante é fazer o que gosta. Isso porque há quem passe muito mais tempo nas ruas do que em casa, com a própria família. Desse serviço eu ganho sustento, né? Meu e da minha família. Cátia Aparecida Fernandes Varredeira. E porque eu gosto também. Porque já faz 20 anos já que eu tô na varrição. Então eu já tenho um bom tempo. Então aí o corpo também acaba acostumando com tudo isso. Pensa que a labuta diária é fácil? Aqui elas precisam ter muito jogo de cintura. É que na varrição não tem lugar para ir ao banheiro. Às vezes falta água para se hidratar e um cantinho para almoçar. E nem todo mundo é solidário. Eles têm nojo de nós que pega o lixo deles. Coisa que não era para ter, né? Gisele era para Daiane eles de se Oliveira orgulharem que Varredeira. eles estão passando e varrendo, tirando o lixo deles. Mas muitas pessoas têm nojo de dar água para nós. Às vezes mandam até levar o copo junto. Quando manda levar o copo junto, eu já nem bebo. Eu não bebo porque é falta de respeito mandar levar o copo junto. A comunidade, o povo, Fernanda eles acham Bastos que Silva nós somos Varredeira. transparentes, na verdade. Vamos falar bem claro, transparentes. Por que transparentes? Que nós pode passar perto de morador, ou dar um bom dia, boa tarde, mesma coisa que nós não tá lá. Hoje ele fala, bom dia, moço. Vira a cara e olha para nós, faz um lixo. Ou quando a gente vai no ônibus, a gente senta no ônibus, eu sou uma, já passei esse acontecido comigo. De sentar no ônibus, minha roupinha novinha, limpinha, sentar no ônibus, a mulher sentar e tampar o nariz. Aí eu olhei assim e falei, moço, por que você tá tampando o nariz? Ai, não, você trabalha no lixo. Eu falei, eu trabalho no lixo? Eu falei, não, a gente caça lixo, não é que eu trabalho no lixo. A gente limpa a nossa cidade. Se ela não é um sujeito no seu trabalho, pensando que o trabalho estrutura toda a nossa sociedade, né, capitalista em que a gente vive, como que ela vai ser sujeita em outros espaços também? Rita é viúva, é responsável pelo sustento de 5 filhos e 2 netos. Neste momento de pandemia, a luta diária ganha outras proporções. A coleta do lixo não para, não pode parar. Imagina se a coleta parasse, como os comércios parassem. Não tem como, né? Ia virar um caos, porque a coleta de lixo tem que estar em dia. É muito tenso, a gente trabalha tenso, pensando no dia a dia como vai ser, né? A gente pensa muito na família, nos nossos pais, avós, filhos, netos,
E a gente, talvez a gente se preocupe até mais com eles do que com a gente, porque a gente tem que estar no dia a dia trabalhando e tem que voltar para casa e a gente se preocupa muito. Para estes trabalhadores, todo cuidado com a higiene é pouco. Higiene Douglas Ferrari, médico clínico intensivista. Manter os seus hábitos de saúde, a começar com lavagem de mãos, banhos diários, escovações de dente. Esse é o primeiro processo. Nós evitamos infecções digestivas, digestórias ou respiratórias, tomando banhos, escovando seus dentes, porque a boca é todo o processo de entrada de muitas infecções, a boca e o nariz. Nós estamos conectados com o mundo através da boca, do nariz, alimentamos, respiramos, e por aí que entram as bactérias e os vírus. Expostos ao vírus, eles são resguardados pela legislação trabalhista. Tem direito, inclusive, a um adicional de insalubridade. Mas isso só se forem seletistas. As empresas que mantêm esses trabalhadores presencialmente, elas são responsáveis por conceder materiais mínimos de segurança relacionados ao uso da máscara, ao álcool em gel, a roupa a depender da profissão. Por exemplo, quem trabalha com sepultamento, eles têm aquelas roupas especiais que devem ser fornecidas pelas empresas. Igualmente também quem trabalha no setor médico, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, também fica aí com a responsabilidade do empregador fornecer os equipamentos de segurança e também um ambiente de trabalho, né, com a redução máxima de risco à contaminação. Então, isso daí tudo está no rol de responsabilidade do empregador de manter um ambiente de trabalho saudável. Logicamente, não é possível excluir, né, todas as possibilidades de risco, mas é possível atenuar e conceder ao empregado esses materiais, os equipamentos de segurança relacionados aí à proteção da Covid-19. Os catadores, por exemplo, são responsáveis por quase 90% do lixo reciclado do país. Só que, geralmente, eles ficam esquecidos dos holofotes dos grandes debates sociais. A gente está com bastante cuidado na questão da comercialização, da logística dos materiais reciclados. Muitas coisas que a gente não consegue, está conseguindo comercializar os materiais, entendeu? Por causa da logística. E já que muitos deles são esquecidos, o Roberto fez questão de, na pandemia, mostrar o quão importantes esses trabalhadores são. Conseguiu ajuda para mais de 9 mil catadores em 24 estados. Homens e mulheres que ganharam cestas básicas e cartão alimentação para não passar mais dificuldade em tempos de crise. Uma campanha bastante bacana, que apoiou muitos trabalhadores que precisaram, os catadores que vivem dos recicláveis, que naquele momento não tinham como ter os recicláveis, porque os recicláveis ele tem um tempo, né, de contaminação que esse vírus pode estar nele, e muitas cooperativas, associações tiveram que ficar paradas, não puderam trabalhar. Então a gente conseguiu apoiar não só os catadores de cooperativa e associação, mas também os catadores também avulsos, né, que a gente chama os catadores aí que são autônomos, né, esses que estão aí, que não estão em cooperativas e também não estão em associações. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo. Na volta você vai ver como tem sido o trabalho de motoristas, cobradores, frentistas e entregadores de aplicativo na pandemia. Não saia daí. Vinheta de transição. No Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro Repórter Justiça. Fernando não ficou em casa em nenhum momento da pandemia do novo coronavírus. Da mesma forma que ele, milhares de motoristas arriscam a vida todos os dias para garantir o direito constitucional de ir e vir. Graças a Deus eu nunca tive Covid, nunca contraí a doença, mas a gente corre riscos, né? O jeito é se proteger ao máximo, e isso vai além do uso da máscara e do álcool em gel. A gente também tem essa proteção aqui, tem uma proteção lá no cobrador, evita ficar conversando com as pessoas. A rotatividade de passageiros é grande. Manuel também está nessa linha de frente. Ele é cobrador há 15 anos, mesmo com toda a precaução, foi infectado. A gente não sabe o dia de amanhã, quem vai ser a próxima vítima desse vírus, e o medo a gente tem constante.
Sem opção, milhões de brasileiros acordam cedo, vestem o uniforme e ocupam as ruas. Só os profissionais do transporte público são responsáveis pela metade das viagens motorizadas do país. O serviço é essencial para manter as cidades em movimento, mas nele, o risco de contaminação pelo coronavírus é de cerca de 70%. Se existem atividades essenciais que devem permanecer funcionando durante a pandemia, e os profissionais que exercem essas atividades essenciais são transportados por transporte público, os trabalhadores do transporte público, as pessoas envolvidas com o funcionamento da mobilidade urbana, também deveriam ser consideradas trabalhadores essenciais. A Fundação Getúlio Vargas elaborou um documento com ações importantes para evitar a propagação do vírus e manter a operação adequada do transporte público. Uma delas sugere a circulação de veículos com 50% da capacidade. O documento recomenda ainda medidas de higiene a funcionários e passageiros, o reforço na limpeza, o embarque pela porta traseira e o afastamento de motoristas e cobradores do grupo de risco ou que apresentem sintomas da doença. Então, são medidas que elas podem ajudar a diminuir a lotação dos ônibus e ajudar a contribuírem efetivamente com o distanciamento social, mesmo dentro do transporte urbano. É unanimidade, quem trabalha nessa área tem medo e está com a saúde emocional bem abalada. E esse é um assunto que preocupa o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A gente tem visto muito trabalhador com quadro de estafa mental, Pagani, supervisor técnico do DIEESE. Estresse, depressão, isso também tem se agravado, né? E, inclusive, muitos tendo que lidar com luto, né? De familiares, de colegas. Então, tem sido um outro problema bastante frequente aí que a gente tem verificado. Os frentistas são outro grupo impossibilitado de fazer trabalho remoto. O contato diário com dezenas de pessoas traz consequências. Muitos deles estão ou já ficaram doentes. Isso tem sido difícil. Porque a gente está ali na linha de frente, né? Como sou um frentista, atendemos muita gente, aí pega chave, pega cartão, é complicado. Se os trabalhadores formais se sentem inseguros, imagine então os informais. De fato, eles estão mais desprotegidos e vulneráveis. Uma política pública importante para esse público é o auxílio emergencial. Ele tem um aspecto importante que é de garantir as condições mínimas para que seja feita a quarentena, né? A restrição de circulação, o isolamento social, e tem um outro ponto que é econômico, né? Então ele mantém um mínimo de demanda na economia que evita que a gente esteja numa recessão ainda maior. Desde o início da pandemia, a demanda por delivery aumentou e os restaurantes que não faziam entregas tiveram que se adaptar. Para a comida chegar à casa dos consumidores, há quem enfrente congestionamento e se arrisque no trânsito com um pedido na mochila. Em São Paulo, há 5 anos, essa é a rotina do Robson. Tem a radiação solar, tem poluição, tem os riscos da profissão já de acidente, de assalto, de uma série de coisas, e ainda mais agora tem essa questão aí do coronavírus. Os aplicativos de entrega deveriam dar suporte aos colaboradores com o básico, como máscaras e produtos de higiene. Nosso dia a dia na rua é muito complicado, né? Porque para se proteger, a gente não tem um local fixo, a gente está na rua para cima e para baixo. Então eu particularmente uso máscara, lavo a mão sempre que posso, sempre que possível. Quando a gente para em algum estabelecimento, em algum cliente que tem um toalete, que dê para lavar as mãos, mas é muito raro, é muito difícil mesmo. Com desemprego em alta, o número de entregadores disparou. São tantos concorrentes que o número de pedidos por entregador caiu bastante. Se eu fazia 10 entregas, eu passei a fazer 6. Da Associação dos Mesmo com esse aumento todo que teve, diminuiu a quantidade de entrega e também diminuíram os valores assim no começo da pandemia. No Brasil ainda não existe uma legislação específica para proteger os entregadores de aplicativo, mas algumas decisões judiciais já foram favoráveis a esses profissionais, com o entendimento de vínculo empregatício. A CLT, ela destaca que para que tenha um vínculo de emprego é necessário que estejam presentes requisitos como subordinação, habitualidade, onerosidade,
que o trabalho ele seja prestado por pessoa física e de forma pessoal, né? Além da alteridade, que é um requisito em que o ônus do empreendimento ele recai sobre o entregador, né? Sobre o tomador daqueles serviços. A jurisprudência ela é divergente. Então, há muitos julgadores que entendem que não há vínculo de emprego, mas há também jurisprudência que entende. O documentário Trajetos e Trajetórias Invisíveis na Cidade retrata a exploração dos aplicativos de delivery e a desvalorização dos entregadores. O entregador, ele é visto pela sociedade como prestador de serviço, mas ele não é valorizado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho algumas entregas no particular que eu vou fazer, eu peço o meu preço, que eu acho que é justo eu pedir, a pessoa reclama, a pessoa acha que está caro. Só que ela acha que está caro e ela não pensa que assim, pô, eu estou me expondo realmente à insalubridade. Tem vezes que a gente pedala debaixo de chuva, ou tem vezes que a gente pedala debaixo de um sol escaldante no asfalto. E a gente está correndo esse risco de ser contaminado pelo corona. Às vezes o cliente paga R$10 de taxa de entrega e vem 4 pra gente, 5. Então, assim, é muito absurdo. A gente basicamente está pagando para trabalhar. A gente não recebe R$1.000 pra gente conseguir se sustentar e se manter. No próximo bloco, a gente mostra a rotina e o risco que outros profissionais enfrentam na pandemia. O Repórter Justiça volta já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Patrícia precisa ser boa em matemática para fazer as contas. Ela é caixa em um restaurante e só tem tranquilidade para trabalhar porque os chefes disponibilizaram desde o começo da pandemia produtos de higiene e equipamentos de proteção individual. O maior perigo está na hora de receber dinheiro, dar troco ou manusear a máquina de cartão. Os clientes têm colaborado bastante, Patrícia porque eles Silva, fazem a maioria dos pagamentos são feitos pelo cartão de aproximação ou pelo celular. E, no geral... Patrícia está sentada, atrás dela a cortina branca. Como tem sido para os operadores de caixa, para enfrentar isso, foi exatamente tentar manter a calma, né, nesse processo, porque é um processo diferente, em questão de adaptação, mas eu tenho orgulho, porque, de alguma forma, a gente contribui para que as coisas continue funcionando, né? Muita gente cumpre à risca o isolamento social e não se aglomera, mas tem um lugar que ninguém consegue ficar muito tempo sem ir, o supermercado. Lenar é segurança de uma unidade em Guarapari, no Espírito Santo. Considero minha profissão essencial porque se trata de segurança, né? E nós não podemos ficar sem ir no Brasil. Infelizmente dependemos totalmente de segurança, porque só a segurança policial hoje não cobre toda a demanda. Diariamente ele cruza o caminho de centenas de pessoas e é cauteloso na tentativa de não se contaminar. Tenho receio e medo de pegar por conta da doença, mas graças a Deus, Deus me protegeu até esse momento e eu não peguei esse vírus. Em tempos de Covid-19, ter cuidado nunca é demais. Mas não adianta prestar atenção na maior parte do dia e no momento de distração dar mole para o vírus. Por exemplo, no momento das refeições. Muitas vezes as empresas seguem os protocolos na hora do almoço. Victor Pagani, todo mundo sentado na mesma mesa, almoçando muito próximo um do outro. Então, esses cuidados todos que estão previstos nos protocolos, muitas vezes não são seguidos e não há fiscalização alguma, não tem capacidade, né? Os governos, o Estado não tem condições de fiscalizar diretamente o cumprimento dos protocolos, né? No bloco anterior, mostramos os desafios enfrentados pelos entregadores. A demanda pelos serviços deles não foi a única que aumentou. No ano passado, o mercado formal cresceu 0,4%, gerando cerca de 140 mil vagas de trabalho. Só que a contratação de vendedores caiu 4%. Como é que pode as vendas no comércio crescerem se você demandar menos trabalhadores? Isso ocorreu por conta da digitalização do consumo. O comércio eletrônico cresceu muito no ano passado. Outros profissionais que não costumavam ser demandados passaram a ser mais demandados ao longo de 2020. Com menos consumidores nas lojas, foi preciso menos vendedores fisicamente nos estabelecimentos comerciais para atender os consumidores. Então,
o comércio é um excelente exemplo de que a crise criou oportunidades em outras áreas de atuação. Nessa queda de braço entre as profissões, em 2020, o destaque positivo foi para os auxiliares de logística. Para auxiliares de logística, esse crescimento foi de 28%, quer dizer, um aumento bastante expressivo para um intervalo relativamente curto de tempo. Repito, já eram profissionais demandados antes da pandemia. Ainda não apareciam no ranking das 20 profissões mais demandadas, mas a gente percebia um aumento nesse tipo de demanda por esse tipo de profissional. Na Feira Livre de São Paulo, que emprega cerca de 60 mil pessoas, está o Rodrigo. Ele vende alimentos frescos a preço popular. Na pandemia, os próprios feirantes adotaram medidas de proteção. Pastel e caldo de cana somente para viagem, não se degusta, não se come mais em volta da barraca. Rodrigo Jalu, o preço da mercadoria, no começo da feira e no final, está sendo mantido um preço médio para que as pessoas também venham na parte da manhã, para que não aglomerem tudo no final da feira. Hoje eles não querem apenas voltar para casa com as vendas garantidas, mas também com saúde. Já faleceu alguns feirantes vítimas do coronavírus, então isso faz um alerta maior para que os outros também tenham um cuidado maior, sim, né? Medidas estão sendo feitas de acordo com o que dá para ser feito na feira. O álcool em gel é evitar de atender o freguês, ficar na frente da barraca, sem abraço, sem contato físico, né? O brasileiro aprendeu que o segredo é um ajudar o outro. Foi isso que os alunos do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de Bragança Paulista fizeram. Eles criaram um aplicativo para facilitar a comunicação entre feirantes e clientes. Ele tem o maior controle das vendas, ele pode se programar para fazer as suas compras, analista de sistemas. E ele tem o maior domínio do histórico para quem ele está vendendo e a quantidade que ele está vendendo. Então vimos bastante vantagem nesse aplicativo, nessa nova forma de comércio, que é o comércio eletrônico, e o aplicativo veio para ajudar a ser mais uma ferramenta de venda e de controle para os nossos feirantes. O feirante disponibiliza os produtos e o cliente escolhe e coloca na cesta o que vai levar, respeitando o isolamento social. E o cliente chegaria assim, por exemplo, na barraca do seu Zé e falava: Luiz Gustavo Trufilho, analista de sistemas. Eu quero esse produto, esse é a forma de pagamento, endereço tal. Então a gente unificou esse atendimento numa plataforma para justamente poder auxiliar. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Produção Jorge Luiz, Marcelo Luiza e Thalita Oliveira. Reportagem Fernanda Mulaerte e Leonardo Ferreira. Edição de texto Fernanda Mulaerte. Cabelo e maquiagem Eliane Neves. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Harry Góes, Jefferson Martins, Lázaro Filho, Lúcio Ribeiro e Luiz Guilherme. Assistência técnica Benício Pereira, Carlos Ferreira, Cléber Leite, Luiz de Mello e Paulo Paz. Edição de pós-produção Diego Gagliotti. Videografismo Lucas Matias. Audiodescrição visual de roteiro Caína Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Vaswazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de programação de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.